Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo bem, graças a Deus. A leitura de hoje será no livro de Números, capítulos 11, 12, 13 e 14. Vamos iniciar então Números capítulo 11. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, Yahvé. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este o maná. E o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava num moinho manual ou socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada de sua tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor: por que fazes mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que me impusestes o encargo de todo este povo? Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu que o dei à luz, para que me digas: carrega-o em teus braços, como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste, sob juramento a seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. Não posso, eu sozinho, conduzir toda esta multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida, agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e minha própria ruína. Então Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel. E tu não a levarás mais sozinho, e ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Yahvé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito! Pois bem, Yahvé vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total
confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: Por que, pois, saímos do Egito? Argumentou Moisés: O povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: Eu lhe darei carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhesse para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: Ter-se-ia, porventura, encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos. E assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés: Eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: Estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. Levantou-se então um vento enviado por Yahvé, e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes, e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial, em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. Nenhuma só pessoa pegou menos que 10 homens, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-as para secar ao redor de todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que fosse digerida, num momento, acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Ataavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. De Ataavá, o povo de Israel partiu para Azerote e lá acampou. Números capítulo 12. Miriam e Arão censuram Moisés. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope, e assim questionaram: Falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente, disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: Vinde, todos os 3 à tenda do encontro. Todos os 3 se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu,
numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas, e a ele foi revelada a forma do Senhor. Porque ousastes falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Números capítulo 13. Missão exploratória de Canaã. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacor; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfizi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oxeabim-Num, Oséias, filho de Num, o nome de Yeshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas.
subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Levo-Amate, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebrom havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Números capítulo 14. O povo reclama outra vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhas qualquer receio deles. Então
todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes desta terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes parecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmaste: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo, de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo, e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim, os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizias que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que reconhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos
cairão sobre este deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto. Aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel, e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, e subimos a este lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Ormã, fazendo-os em pedaços. É interessante pensar que muitas vezes nós mesmos nos comportamos como esse povo, quando após recebermos tantas vitórias, nos comportamos como se não tivéssemos vivido grandes poderes e milagres de Deus na nossa vida. Essa é uma reflexão desse capítulo. E a sua reflexão, qual é? Deixa aí no comentário para nós interagirmos, ok? A leitura de amanhã será em Números capítulos 15, 16 e 17. E eu aguardo você amanhã para essa leitura bíblica. Um abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim nos permitir.